Passamos a apresentar Programa Convenção Batista Fluminense em Pauta. Informação, inspiração, integração para todo o povo batista do estado do Rio de Janeiro. Apresentação: Pastor Marcos Félix. Programa Convenção Batista Fluminense em Pauta. Olá você, uma ótima tarde. Agora estamos à tarde, todas as segundas-feiras a partir das 15 horas na Rádio Fanini, no programa Convenção Batista Fluminense em Pauta. Então, o meu olá para você, minha querida irmã, meu querido irmão, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte que está conosco todas as segundas-feiras, agora a partir das 15 horas. Então, para dar tempo, eu vou colocar uma canção para abençoar a sua vida e começar essa tarde, porque para mim está começando essa tarde agora. Quando começa o programa, quando inicia o programa, é que começa a tarde. Uma tarde inesquecível no programa Convenção Batista Fluminense em Pauta. Deus te abençoe e aproveite essa linda canção. Atingindo muitos corações. É o som de vento, não. É o som de chuva, não. É um som diferente, um barulho santo. Que som é esse? É o som da igreja que vem adorando, que vem declarando, vem. É o som da igreja que por ti anseia, de noite clama. Ouvir um som que vai indo em muitas direções. Posso ouvir um som atingindo
Voltamos a apresentar programa Convenção Batista Fluminense em Pauta. Convenção Batista Fluminense. Atenção para a agenda. Bem, estamos próximos já. No dia 20 e 21 vai acontecer algo épico, extraordinário. Nós vamos receber o pastor Richard Blackby, escritor de livros como Conhecendo Deus, Fazendo a Sua Vontade, A Mente de Cristo. Um americano que tem sido usado por Deus para abençoar inúmeras nações em nosso planeta, e vai estar no primeiro evento em alusão ao aniversário de 135 anos do Trabalho Batista no estado do Rio de Janeiro. E vai acontecer na primeira Igreja Batista em Nova Esperança, Belford Roxo. Eu quero conduzir você a entrar no site da Convenção Batista Fluminense. Entra no Google, coloca aí Convenção Batista Fluminense e você vai ver o flyer, os cartazes dessa programação épica, extraordinária, e vai ter um link para você acessar gratuitamente. Só para nós sabermos que você vai estar, porque inúmeras surpresas vão acontecer nesse dia. Então, no dia 21 às 19 horas, dia 20 às 19 horas, dia 21 às 9 horas da manhã, na primeira Igreja Batista de Nova Esperança, Belford Roxo, com o pastor Richard Blackby. Não perca essa oportunidade única. E aí é só entrar no site da convenção e fazer a sua inscrição. Quero deixar para você 2 canções que vão abençoar a sua vida, porque logo depois nós estaremos voltando com o versículo do dia e com a conversa com o nosso querido psicanalista, pastor Wagner Casadões. Vem restaurar o meu altar diante do meu Deus. Eu vou me quebrantar e permitir o teu agir. Sem ti eu nada sou. Vem responder com fogo, vem recolher meu choro, vem receber toda a minha humilhação. Ó Pai, vem com poder de novo erguer o meu altar. Clame ao Senhor. Vem restaurar o meu altar diante do meu Deus. Eu vou me quebrantar e permitir o teu agir. Sem ti eu nada sou.
diante do Senhor, querido. Se prostre diante do altar de Deus. Se renda aos pés da cruz. Segunda Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Levanta a sua mão, querido. Brasil é do Senhor. Clame por restauração nesse momento. Vem restaurar o meu altar diante do meu Deus. Eu vou me quebrantar e permitir o teu agir. Sem ti eu nada sou. Eu quero renascer. Vem responder com fogo. Vem recolher meu choro. Vem receber toda a minha humilhação. Ó Pai, vem com poder de novo erguer o A última vez, clame ao Senhor. Vem responder com fogo. Vem recolher meu choro. Vem receber toda a minha humilhação. Ó Pai, vem com poder de novo erguer o meu altar. Vem com poder de novo erguer o meu altar. Clame a última vez. Vem com poder de novo erguer o meu altar. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Levante as suas mãos e diga comigo, vai. Ainda todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei.
eu creio. O choro dura uma noite. Eu creio. Levante as suas mãos e diga: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Só você que acredita que tem alegria, levante as suas mãos e comece a adorar esse Deus que é todo poderoso. Voltamos a apresentar programa Convenção Batista Fluminense em Pauta. Versículo do dia. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vamos com mais uma canção para abençoar a sua vida. Mais uma canção. E logo estaremos apresentando nosso convidado especial, internacional, é óbvio, internacional. Então nós vamos de mais uma canção para abençoar você. E você pode nos seguir pelas redes sociais, @Instituto Fanini, no YouTube, assim como no X ou X, @Fanini Nilson, ou no Instagram, @Instituto Fanini, e no Facebook, i.nilsonfanini. É isso aí. Deus te abençoe. Mais uma canção para você. Louvado seja teu nome, Senhor. Vem com as tuas águas sobre nós, Senhor. Vem nos inundar, nos encharcar, oh Espírito Santo. Nós estamos disponíveis para ti. Aleluia. Sei que existe um rio que jorra de ti. Sei que existe uma fonte pra me saciar. No deserto que um dia esteve em mim, uma fonte fez jorrar. Quero estar no teu rio e mergulhar, conhecer mais de ti, Senhor, e me aprofundar, navegar em tuas águas até te encontrar. Tenho sede de ti, do teu amor, sede da tua presença, Senhor. Vem me saciar, me faz transbordar, me faz novamente uma fonte a jorrar. Tenho sede de ti.
Quero estar no teu rio e mergulhar, conhecer mais de ti, Senhor, e me aprofundar, navegar em tuas águas até te encontrar. Eu tenho sede de ti, do teu amor, sempre da tua presença, Senhor. Eu quero anseio, é estar na tua presença. Me faz transportar, me faz novamente uma fonte a jorrar. Tenho sede de ti, do teu amor, sede da tua presença, Senhor. Vem me saciar, me faz transportar, me faz novamente uma fonte a jorrar. A jorrar, a jorrar, a jorrar, a jorrar, a jorrar, a jorrar. Vem, Senhor, agora, com as suas águas sobre nós. Faz agora dos teus filhos, na autoridade do teu nome, uma fonte a jorrar. Erga as suas mãos aos céus agora. Você que quer ter uma fonte a jorrar, seja cheio das águas do Senhor nessa noite. Comece sonhos de Deus, sonhos a jorrar, a transportar. Receba a cura do Senhor, a jorrar, a jorrar, a jorrar, a jorrar, a jorrar, a jorrar, a jorrar e curar e transformar, Senhor. Eu tenho sede de ti, do teu amor, sede da tua presença, de ti, Senhor. Vem me saciar, me faz transformar, uma fonte a jorrar. Oh, Senhor Jesus, a jorrar. Faz de mim, Senhor Jesus, uma fonte a jorrar. Voltamos a E a apresentar cura. programa Convenção Batista Fluminense em Pauta. Pra restaurar, pra renovar. Conversando com o convidado. Nesse nosso primeiro programa, tarde maravilhosa, está conosco o querido pastor e psicanalista Wagner Casadonte. Mais uma vez, meu querido pastor, é um prazer ter você conosco e é muito bom recebê-lo mais uma vez aqui na Rádio Fanini, no programa Convenção Batista Fluminense em Pauta. Boa tarde a todos. O prazer, o privilégio de estar na sua companhia, meu amigo pastor Marcos Félix, é meu. E uma boa tarde a todos que nos escutam nessa tarde. Que Deus abençoe a todos grandemente. Vamos mais uma canção e logo depois voltaremos com o tema do dia. Porque a igreja, ela tem que vir. Mateus 16, 18. A igreja vem. Destruindo o mal.
sol. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força pra adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Não, não. Tentaram nos calar matando alguns irmãos, mas nada adiantou, surgiram mais cristãos, louvando como Paulo e Silas na prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando em toda parte. A igreja vem quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. Brilhando em toda parte, a igreja vem quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. O noivo vem aí, a igreja está se preparando pra cantar no coral, junto com os anjos. O noivo vem aí, ele está te convidando pra cantar no coral, junto com os anjos, junto com os anjos, junto com os anjos. A igreja vem, vem, mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, a igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Voltamos a apresentar programa Convenção Batista Fluminense em Pauta. O tema de hoje, o tema do dia é o Evangelho de Cristo.
ainda precisa ser pregada em nosso estado? O Evangelho de Cristo ainda precisa ser pregado? Ainda há espaço para a pregação do Evangelho de Cristo em nosso estado? Essa pergunta que não quer calar, eu faço a você, meu querido ouvinte, a você, pastor, que está aí acompanhando e pode participar através do YouTube, no chat. E faço aqui ao pastor Wagner Casadonte. Ainda há espaço? Será que o Evangelho de Cristo ainda há espaço para a pregação do Evangelho de Cristo, as boas novas de salvação no nosso estado do Rio de Janeiro, querido pastor? O Evangelho de Cristo sempre haverá espaço para ser pregado em todo o nosso território. A necessidade de ouvir sobre as boas novas do que Cristo fez por nós, ela é latente na vida do homem. O interessante, pastor Marcos, que você falou de João 3,16 e eu lembrei do versículo que vem logo depois, né? Que Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E todos os dias as pessoas dormem, quando dormem, né? Umas não conseguem dormir, e acordam com essa necessidade do preenchimento do vazio que tem dentro delas, que somente Jesus Cristo pode preencher esse vazio. E o estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, todo o estado do Rio de Janeiro, ele está aí recheado de problemas sociais, problemas de segurança, problemas de saúde. E muitos desses problemas, a origem deles justamente é as pessoas não terem entregue a sua vida para Cristo. Mas dentro dessa pergunta, se o Evangelho ainda precisa ser pregado, é lógico que ele precisa ser pregado, mas ele também tem que ser vivido. Eu estava vendo um corte seu, pastor Marcos, uma pregação sua, não percebi qual era a igreja, não sei se foi esse final de semana, justamente você falando que nós temos que viver o Evangelho. Então eu acho que o Evangelho ele precisa ser vivido por aqueles que servem a Deus. Ele precisa ser vivido no nosso local de trabalho, ele precisa ser vivido no nosso local de estudo, ele precisa ser vivido entre a nossa vizinhança. E devemos pregar o Evangelho, se preciso, se possível, com palavras, né? Mas com a nossa vida vai impactar muito mais. As pessoas elas olham muito mais para o que nós fazemos do que para aquilo que nós falamos. E aí eu vou para uma experiência que eu tenho, que é de estar criando uma menina. Ela está com 10 anos agora. E eu vejo que o que eu faço, as minhas atitudes, o meu comportamento, é muito mais impactante para ela do que aquilo que eu falo. E não é diferente na pregação do Evangelho. Então, dentro desse tema, eu faço uma reflexão. Estamos vivendo o Evangelho de maneira que a pregação dele tem trazido impacto para o nosso estado? Não é uma boa reflexão? Você ressaltou bem e aponta João ainda, quando na oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17, ele vai falar que ele ora pelos discípulos, mas também aqueles que viriam depois de discípulos, e ele acaba dizendo que o Evangelho seria pregado e as pessoas conheceriam esse Evangelho através do amor mútuo de cada um. Hoje, será que hoje nós temos eu ouvi até o Armando falando sobre isso, o Arcanjo, que é do Ministério Apacentar. Hoje a gente vive uma época onde as pessoas têm aderido muito ao Evangelho,
o evangélico como religião, muito mais do que, ao invés de vida, palavras, mas poucas ações? Será que é isso, pastorzão? Sim. Que o evangelho, que houve um crescimento do evangelho no Brasil, que hoje nós representamos uma boa parcela da população, é indiscutível. Mas tem sido vivido o verdadeiro evangelho de Cristo? Porque pregado tem sido pregado, ou não? Sim. Tem sido pregado. Sim. Mas quantas, no nosso estado, por exemplo, quantos filhos, vou entrar num assunto um pouco polêmico, quantos filhos de evangélicos, quantos jovens que foram pregados na igreja, foram criados na igreja, que ouviram a pregação, que conhecem o evangelho e hoje estão afundados à margem da sociedade, sendo na criminalidade, na prostituição, em todo tipo de vida deteriorada, né? Quando a gente chega em locais de evangelização específicos, a gente percebe que as pessoas conhecem o evangelho. O evangelho no Rio de Janeiro, ele é conhecido, né? Dentro, até do programa que a gente estava anteriormente, estava se falando de missiologia e de lugares que existem buracos de conhecimento do evangelho, mas esse lugar eu creio que não se aplica ao Rio de Janeiro. Eu creio que no Rio de Janeiro o evangelho é conhecido, o evangelho tem sido pregado, mas ele tem sido vivido, ele tem trazido o impacto pelo lado positivo que deveria estar trazendo na vida das pessoas. Eu entendo que é uma reflexão para nós nessa tarde. A Bíblia vai até dizer que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E quando a gente olha esse número estarrecedor de evangélicos crescendo, eu me pergunto, é a Bíblia que está errada ou é o povo que está errado? Porque eu sou da época que eu era conhecido como Bíblia, né? Já veio Bíblia. Sim. E eu lembro com muita saudade dessa época, porque eu batia nas portas quando eu fazia pesquisa religiosa para a evangelização do bairro, e as pessoas falavam, qual a sua religião? Elas diziam uma outra religião. E hoje eu tenho certeza, se eu for bater nas mesmas portas, ela vai falar, eu sou evangélico. Mas como anteriormente, outrora, a pessoa ia na missa uma vez no ano e a do galo, no final do ano, eu acho que é isso, não entendo muito bem, hoje elas vão nascer uma vez no mês para dizer que é evangélica. Então a gente pode dizer que já existe o evangélico não praticante. Sim, sim. E a gente entra no outro assunto, que é o desigrejado. Que talvez seja o maior número do que até os que estão Sim. na igreja, que eles falam que o evangelho não deu certo para eles. Sim, que eles tiveram alguma decepção dentro de uma igreja. Mas aí surge um outro questionamento. Eu lembro quando eu fui evangelizar uma criança no Grão-Pará, em Nova Iguaçu, e ela estava no tráfico, com uma pistola na mão, e eu fui até ela falar, e ela falou assim, um jovem, um adolescente, o governo faz isso, a polícia faz aquilo. Aí eu perguntei, ele, Jesus, o que te fez de mal? E as lágrimas começaram a cair. E de repente ele começou a ler versículos da Bíblia comigo, repetir comigo. E eu falei, esse lugar que você está não é para ninguém. E daqui a pouco, o chefe da boca, que não é chefe de boca de nada, falou assim, quem tá aí falando? Aí ele respondeu, é o pastor da igreja. Aí ele sossegou. Depois esse jovem, que era o chefe de nada, até faleceu no confronto com a polícia. Mas o que me faz pensar é que muitos desses jovens que estão aí fora passaram pelas nossas igrejas. Sim. Talvez o que esteja faltando, eu não creio que seja culpa do evangelho, da palavra, não seja culpa das boas novas de salvação, que tem poder para salvar o grego, o judeu, e seja quem for. Mas não vamos achar culpados. O que nos falta hoje em dia para que essas pessoas possam ser de fato alcançadas? Talvez seja vida na vida, ou tem sido mais religião por religião? O que você acha, pastorzão? Então, talvez muitos tenham tido um contato com a igreja, tenham tido um contato com a religiosidade,
Mas o contato com Jesus é diferente, né? Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Não tem como você ter entendido e vivido e se relacionado de fato com o caminho e vá para outro caminho. Não é um caminho, é o caminho, o único caminho. O interessante na sua fala é que o rapaz começou a falar da política, de tantas outras coisas, como a gente conversa com as pessoas, e a gente vê decepção. A pessoa pode estar decepcionada com o pastor, ela pode ter se decepcionado com a dirigente do coro, do coral, ela pode ter, sei lá, se decepcionado com N coisas. Mas quando a gente vai e, inspirado pelo Espírito de Deus, chega e fala, mas e Jesus? E Deus, e o Espírito Santo, o que eles fizeram para você? Todos terão a mesma resposta. Eles não fizeram nada de mal. Aí talvez surja uma outra pergunta que o pastor pode nos responder. Será que as pessoas trabalham na igreja para o trabalho da igreja ou trabalham para o dono da igreja? É diferente. Eu trabalho para as pessoas e para o trabalho que existe na igreja. Ou eu tenho consciência que eu trabalho para algo superior, acima, que está acima de todas as coisas, que é o Deus do trabalho. O problema é que a gente, e eu não me excluo disso, já vivi isso, hoje eu não vivo mais, mas já vivi. Às vezes a gente entra numa questão assim de um ativismo religioso, de uma transferência, né? Às vezes a gente transfere aquilo que a gente queria fazer talvez no mundo secular que eu digo profissional. Tem aquela história que eu não sou chefe no meu trabalho, aí eu vou ser o chefe, né? Eu acho que na sua igreja não acontece isso não, na minha já aconteceu. Já aconteceu, né? E vou te contar um caso muito engraçado do pregador que foi lá na igreja trazer uma palavra. Ele falou, esses bananas, assim mesmo, que não mandam nem em casa, nem no trabalho, mas na igreja são diretores, coordenadores, supervisores. Sim. E acaba sendo pedra de tropeço para quem? Para o irmãozinho que vai com o coração contrito e às vezes é maltratado. Será que isso acontece? Acho que não acontece, não é só possível. Na França, já que é internacional, é só lá na França. Eu acho que só em Burkina Faso, África do Ocidental, que lá você faz assim pro leão, dá um abraço, faz assim, o leão entende que não é para atacar você, é para te guardar. Só lá que acontece isso. Aqui não tem isso, não. Então eu entendo que pessoas feridas ferem, né? Pessoas curadas curam. E dentro da igreja existe pessoas feridas, pessoas perdidas no propósito, pessoas que não estão ali de fato para fazer a vontade de Deus. Em algum momento a sua humanidade fala mais alto, e nós somos falhos, né? E a gente sendo falho, a gente pode falhar com alguém. O único que não falha é Jesus. Na verdade, nenhum líder da igreja, nenhum pastor, nenhum membro da igreja, ninguém que está dentro da igreja fez algo por você. Ele pode até fazer algo por você momentâneo, mas o único que fez o que era eterno por nós foi Jesus Cristo, né? Como ele disse lá na hora, estava na cruz, ele fala, tetelestai, que a gente entende mais como está consumado, mas eu prefiro a tradução está pago, né? Ele que pagou a dívida que era contra nós, ele que riscou a dívida que era contra nós, cravou-a na cruz e nos libertou. Então, o Evangelho de Cristo é Cristo. E nós estamos ali dentro da igreja como templos dele, como pessoas que são movidas e cheias do Espírito para nos aperfeiçoar. Somos pecadores que estamos ali nos aperfeiçoando. Então, nesse processo, pessoas que ainda não conseguiram uma evolução dentro desse relacionamento com Deus
eles podem sim trazer feridas e decepções para outras pessoas, que fazem com que tenhamos um número tão grande de desigrejados. E muitas vezes a própria pessoa que se decepcionou, ela se decepcionou porque ela está buscando ali uma referência, ela está buscando uma... Por exemplo, vou dar um exemplo, dentro do meu entendimento, que é a minha especialidade, que é a psicanálise. Alguém teve problema com seu pai, e aí ele tem dificuldade até mesmo de chamar Deus de pai. E aí quando ele vai para dentro de uma igreja, ele mira no pastor e ele quer que o pastor seja aquele representante da falha, que o pastor entre naquela falha que ele viveu na sua vida. E certamente isso vai dar problema, porque cada um tem o seu papel. Entendeu, pastor Marcos? Então a gente vê muito isso, a gente vê muitas decepções emocionais que afligem as pessoas e fazem com que elas acabem se desencantando, se desiludindo com um lugar que não é perfeito, que é a igreja. Perfeito é Cristo. Você tocou num ponto importantíssimo que me faz lembrar do hospital, né? Eu tenho consulta e marquei uma consulta para alguns dias depois do próximo feriado, né? Desse feriado que está acontecendo, dito de carnaval, e eu vou ao médico, ele vai pedir alguns exames e passar alguns medicamentos, mas não adiantará nada eu ir ao médico se eu não fizer os exames e também não comprar o medicamento. A igreja é mais ou menos um hospital onde, no outro debate eu disse até que na outra conversa só tem tantã, né? Mas será que é mais ou menos isso? Na igreja a Bíblia fala que no meio do povo da igreja, não no povo de Deus, porque são coisas distintas, né? A noiva é uma coisa e a multidão é outra. Não tem só trigo, tem joio também. E será que a igreja não é mais ou menos isso? Eu costumo dizer que na igreja tem convertido, tem convencido, tem os perdidos na casa do Pai, estão perdidinhos, estão lá a vida toda. Tem os infiltrados, tem os secretários do Satanás e tem os enviados ainda. Tem gente abessa, né? Sim. E tem os convidados ainda, não vão inventar isso. A igreja não é mais ou menos isso? Não tem só crente em Jesus na igreja. Não, tem aqueles que estão continuando, tem aqueles que estão tentando, tem aqueles que nunca tentam, mas nunca vão conseguir. E o que o pastor acha? Sim. Pensa, né? Eu penso dessa forma, então. Justamente por essa fabilidade, né? Essas falhas humanas. São as falhas humanas que causam as decepções. E foi interessante quando você lembrou do joio, porque o joio ele vai crescer no meio do trigo, ele vai parecer com trigo, ele vai se vestir como trigo, ele vai falar como trigo, mas ele, no final, ele será joio. Né? Aí entra lá naquela questão de Judas, que estava entre os 12, estava com Cristo, Jesus o chama de amigo, ele tinha papel importante, ele era tesoureiro, né? Tinha um papel muito importante. Estava no meio das decisões, mas no final ele se perde, né? Aí até não vou entrar nessa polêmica, mas entra ali a questão do filho da perdição. Mas por que é o filho da perdição? Que está predestinado a se perder? Não, porque eu entendo assim, né? Porque ele estava ouvindo tudo que Jesus estava falando, estava vendo todos os milagres que estavam acontecendo, mas ainda assim no seu coração havia incredulidade, ainda assim no seu coração havia a escolha por um outro caminho, havia uma outra perspectiva, né? Eu gosto muito da ideia que Judas, quando ele vai vender, entre aspas, Jesus por 30 moedas, ele vai trair Jesus. Eu tenho muito essa ideia de que
na verdade, ele estava esperando uma resposta política de Jesus, né? Ele queria que Jesus fosse aquele novo Davi, no cavalo branco, com a espada na mão, para poder libertar os judeus de Roma naquela ocasião. Então, dentro da igreja, a gente tem pessoas com expectativas políticas, de crescimento, de rede, de comunhão, que querem muitas coisas de Deus, talvez queiram bênçãos, mas existe de fato as pessoas que estão ali para buscar uma transformação, porque a gente começou no início falando, viver o Evangelho, né? Quem está para viver o Evangelho, ele vai ser agente do reino de Deus, ele vai ser enviado do reino de Deus dentro daquela agência chamada Batista, Metodista, Presbiteriana, Batista do lugar A, B ou C, ou Batista com o nome como tem hoje, né? Várias igrejas. Vai ser a igreja daquela localidade, né? Igreja local, isso aí, daquela localidade. Nós vamos dar um tempo para você colocar aí no chat do YouTube. Você poderá colocar aí suas perguntas e no @Instituto Fanini, você pode colocar no chat. E nós vamos colocar uma linda canção e eu vou voltar com o pastor Wagner Casadonte, porque ele levantou algo interessante. E a Bíblia fala que o evangelho vai ser pregado. Mas tem gente que vai pregar por inveja, por injúria, por glória, por poder, por isso, por aquilo. E aí eu vou deixar já essa para você ficar aí, não sai daí não, que eu sei que você quer ouvir o que o pastor Wagner acha disso que a Bíblia fala. Será mesmo? Vai ter gente que vai pregar o evangelho por contenda, por injúria, por poder, por glória pessoal? Será mesmo? Vai uma canção para te dar tempo para você pensar e o pastor Wagner vai falar sobre isso. É teu, Senhor, o domínio é teu, Senhor. É teu, Senhor, o louvor é teu, Senhor. Meu coração queima de amor, apaixonado eu sou por ti. O meu viver é teu, Senhor. Não tenho nada além de ti. Meu coração queima de amor, apaixonado eu sou por ti. O meu viver é teu, Senhor. Não tenho nada além de ti.
Voltamos a apresentar programa Convenção Batista Fluminense em Pauta. E aí, pastor Wagner Casadonte? A Bíblia fala que o evangelho do reino vai ser pregado por toda a humanidade e virá o fim. Mas a Bíblia fala também que tem gente que vai pregar o evangelho. Mas isso não está acontecendo nos dias de hoje, não, será? Então, eu vou começar a responder a sua pergunta lembrando de uma ocasião bíblica. Não me lembro exatamente a referência, talvez você possa me ajudar nisso. Mas eu me lembro de um momento que os discípulos chegam para Jesus e falam de alguém, de um grupo que estava Pregando, né? Ele pregando, tava junto, né? ou expulsando demônios, enfim. Fazendo algo, eu me lembro bem dessa questão, fazendo algo que era concernente aos discípulos de Cristo. E ele diz, olha, não os impeçam, né? Também tem aqueles que passaram aquela vergonha, né? Que foram expulsar um demônio e o demônio falou, bem sei quem é Cristo e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Ou seja, vocês não têm autoridade para me tirar daqui. Mas eles estavam ali tentando cumprir aquela missão. O que eu quero dizer com isso? O Evangelho de Cristo, quando a gente o escuta, eu sei que até a gente... Marcos 9, de 38 a 41. Então, Marcos 9, de falar justamente disso. Então, o Evangelho de Cristo, quando a gente o escuta, e quando a mensagem é infalível, né? O Evangelho, a mensagem, não quem prega. Quem prega a mensagem é falho, porque é um ser humano que está ali. E às vezes ele está pregando para ele mesmo. Né? Geralmente, né? Quando eu vou trazer alguma mensagem, eu sempre enfatizo que ela primeiro veio para mim. Ela primeiro ela cortou em mim, como a gente diz, né? Que a Bíblia a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes que divide da divisão, né? É o único que é capaz de penetrar na divisão entre a alma e o espírito, entre as juntas e as medulas, né? A única que tem esse poder, né? Eu, como profissional de saúde mental, eu não consigo alcançar dentro de um outro ser humano, nem dentro de mim próprio, de mim mesmo, né? O que a palavra de Deus consegue fazer. Nenhum profissional de saúde mental do mundo é capaz de fazer isso. Ele vai ter técnicas que vai ajudar pessoas, né, do campo das emoções. Mas entrar aonde a palavra é capaz de entrar, onde o Espírito Santo é capaz de convencer o homem, de modificar e de transformar esse homem, é impossível. Então, haverá sim
Haverá sim pessoas que vão estar pregando contra o pecado, mas vivendo em pecado. Haverá pessoas que estarão pregando sobre o amor de Deus, mas não sabem amar. Haverá pessoas que estarão pregando sobre o perdão, mas elas mesmas não conseguem perdoar. Porque o que é infalível é a mensagem. O que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não é o pregador, é a mensagem que está sendo pregada. Então, haverá pessoas que vão fazer do evangelho um meio de enriquecer, sim. Haverá pessoas que vão fazer o evangelho de um meio político. Inclusive, dentro dos estudos psicanalíticos, quando a gente vai traçar o perfil de... Eu vou falar de algo um pouco polêmico aqui, mas é real. Quando a gente vai traçar o perfil de um psicopata, uma das áreas que... E o psicopata não é necessariamente um serial killer, né? Fala psicopata, as pessoas pensam no serial killer, aquele que vai, corta a pessoa no meio, sai matando, mata, né? Aquele coisa que teve lá, coisa antiga, as noivas de Copacabana, Isso, Miguel isso. Falabella, que ia lá e matava todo mundo, enfim. Um psicopata Maníaco não do parque, coisa desse essas tipo, coisas né? desse tipo. Isso é o nível extremo da psicopatia. Psicopatia é ausência de sentimentos. E a gente vê que o líder religioso é uma coisa que o psicopata adora ser. Então a gente vai encontrar dentro da pregação do evangelho pessoas que de fato não estão vivendo o que estão pregando. Mas a mensagem que elas estão pregando... É difícil, realmente. A gente falava aqui no intervalo, né, da música, aqui dentro do estúdio, que é difícil você ter a maturidade de olhar para alguém e ver essas falhas desse alguém e essas falhas não mexer contigo, né? Você somente focar em Cristo. Mas, na verdade, a mensagem de Cristo é que é o infalível, não aquele que prega. E dentro dessa mensagem, eu convivo com muitas pessoas de muitas denominações, não só entre os batistas, e eu vejo até em outras denominações uma ênfase, e eu sou totalmente a favor de dons espirituais, mas eu vejo uma ênfase em dons espirituais, e quando eu vou conversar com pessoas que têm essa ideia de enfatizar muito os dons espirituais, eu sempre deixo bem claro que os dons espirituais são ferramentas para a igreja. Então, Deus, através da pessoa, alcançando a igreja. Então, o indivíduo pode ser usado por Deus para uma outra pessoa e a mensagem passa por ele. Mas a mensagem só o transforma, de fato, se ele desenvolver os frutos, ou o fruto, né? E dentro do fruto tem os nove frutos, né? Que são os dons, os frutos do Espírito, né? Então, a busca, para mim, a maior busca do crente precisa ser os frutos do Espírito. A vida em santidade. É buscar o amor, é buscar a temperança, é buscar a mansidão, é buscar o domínio próprio, é buscar a bondade, é buscar a benignidade, é buscar a fé, é buscar a esperança, é buscar os frutos do Espírito. Nas minhas orações, eu gosto que Deus me use, mas muito mais do que Ele me use, eu preciso que Ele me transforme. Interessante que você deixou um gatilho para o que Jesus disse em João 17, eu repito, quando ele diz também que santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a tua verdade. Nos dias de hoje, eu falei lá no início sobre ser conhecido como lá vem o Bíblia. Falta Bíblia dentro das pessoas? Falta leitura, falta intimidade, falta sós com Deus. Um amigo meu costuma dizer que se houver culto na vida, há vida no culto. Ou seja, a gente às vezes coloca muito para o outro algo que depende de nós, como
individualmente dizendo e falando, como servos de Deus que buscam santidade, como você disse, mas que busca isso através da palavra, através da oração e através de ações. Porque talvez existam pessoas que acham que é ler Bíblia, orar e acabou. É importante, o tema fala sobre isso. Há ainda lugar para a pregação do Evangelho? Sim, se preciso for, falemos. Mas temos que viver. E ainda que existam pessoas que pregam, mas não vivem, há uma grande parte que prega para ela e busca viver o que ela tem pregado, o que ela tem levado de legado e de aprendizado da palavra de Deus. O que o pastor acha? Então, a vida é que traz autoridade. A mensagem da cruz, por si só, ela tem autoridade. Mas a autoridade daquele que prega não vem do que ele fala, né? Vem da vida que ele vive segundo o que ele fala. Certo? E quando você falou sobre o evangelho de hoje, eu vejo que as pessoas, elas querem ser de uma igreja, elas querem pertencer a uma igreja, mas elas não querem, elas querem assim: a minha vida é essa e Jesus vai se adequar. O evangelho vai se adequar à minha vida. Quando na verdade eu que preciso me envolver, me encaixar e me permitir, porque Jesus não faz nada sem que nós permitamos, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Então o Espírito Santo é educado, Jesus é educado, Deus Pai é educado. Então as pessoas, elas querem continuar suas vidas do jeito delas e querem que Deus as abençoe e querem ter uma religião, querem ter um lugar para ir dia de domingo, ouvir uma boa palavra, um bom louvor, querem ter um lugar que ela tenha comunhão com outras pessoas, né? Faça parte de departamentos, de organizações que tem dentro das instituições, das igrejas, mas muitas não estão de fato dispostas a negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. É verdade que isso já aconteceu na época, né? Os saduceus, os fariseus, eles eram religiosos, mas eles não aceitaram a verdadeira pregação de Cristo. Verdade. Hoje a gente está vivendo mais ou menos isso. Nós vamos para mais uma canção e voltaremos para as considerações finais minhas, do pastor Wagner Casadonte, que vai estar orando também e agradecendo a Deus por mais um programa Conversão Batista Fluminense em Pauta. Então, aproveite e Deus te abençoe com mais uma canção. Cante comigo, ó. Quando a noite fria, tarará, e num deserto eu me encontrar,
apresentar programa Convenção Batista Fluminense em Pauta. Pessoal, o tempo, a hora voa, urge. Me fez lembrar aquele hino, né, do cantor cristão. Vai passar, vai passar. A hora tá passando mesmo. E está conosco aqui o nosso querido pastor e psicanalista, pastor Wagner Casadonte. E ele vai aqui compartilhar conosco suas redes sociais, como que as pessoas podem procurá-lo. Pastorzão, por favor. Minhas redes sociais você vai me encontrar no Wagner Casadonte, que é ali o meu pessoal. Aí você vai ver lá umas fotos eu pregando, da minha família. Vai me encontrar lá no geral, né? E se você quiser me procurar como psicanalista, você vai me encontrar no Psicanalista Wagner Casadonte, também Instagram. Tá? Todos os dois você vai conseguir falar comigo. Bem, estamos aqui na Rádio Fanini com o programa Convenção Batista Fluminense em Pauta. E eu quero convidar você a nos seguir, obviamente, nos seguir no Facebook i.nilsonfanini, Facebook i.nilsonfanini, no Instagram @Instituto Fanini, no Instagram @Instituto Fanini, no X ou no X @Fanini Nilson, Fanini Nilson, e no YouTube @Instituto Fanini, no YouTube @Instituto Fanini. Você pode mandar zap também pro 21 96532 8088. 21 96532 8088. E agora, todas as segundas-feiras, às 15 horas, estaremos aqui com o programa Convenção Batista Fluminense em Pauta. A apresentação, o seu missionário, pastor Marcos Félix. Nós vamos ter uma palavra de oração do nosso querido pastor Wagner Casadonte. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. É momento de oração. Sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Senhor Deus, queremos expressar nossa gratidão a Ti, Senhor, por todo esse dia, por esse período da tarde, por esse minutos que podemos refletir um pouco sobre a Tua palavra, sobre a vida cristã, os louvores que ouvimos. Agora eu quero, Senhor, Te pedir que o Senhor venha estar tocando no coração de cada ouvinte, Senhor, de cada pessoa que está nos ouvindo nessa tarde. Se alguém ainda não teve um encontro real, verdadeiro com Teu Filho Jesus Cristo, que seja esse momento, o momento de fazê-lo. Se alguém precisa desse remédio para curar toda ferida, que é Jesus, que alcance nessa tarde, Senhor. Que o Senhor possa estar curando, Senhor, os corações, transformando, libertando, edificando aqueles que precisam de ser edificados nessa tarde através desse programa. Que a Tua palavra, Senhor, que é infalível, que é inerrante, que é o caminho, Tu és o caminho, a verdade e a vida, e que a Tua vida em nós, Senhor, e através de nós, possa impactar as outras vidas, Senhor. A Tua presença que é tão gostosa, tão singular, Senhor, possa estar conosco todos os dias, e que a Tua presença, através dessa oração, possa impactar a vida daqueles que nos ouvem, para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Lembrando você que no dia 20,
Sexta-feira. Sexta-feira agora, dia 20, lá em Belford Roxo, pastor Richard Blackby. Entra no site da Convenção Batista Fluminense, faça a sua inscrição, 2021, Blackby, autor do Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, Mente de Cristo, um conferencista internacional, na PIB Esperança, em Belford Roxo. Mas faça já a sua inscrição. Tenha você um ótimo fim de tarde, na paz de Jesus. Mas um coração que sangra, Deus cuida, Deus sara. Um coração que chora, Deus enxuga as lágrimas. Ah, Deus tem um coração novo para te dar essa noite. Não importa o que você passou, não importa por onde você tem andado, tem jeito para você, tem cura para você. A vida me pregou mais uma peça, por essa eu não pude esperar. Tudo que sonhei desmoronou. Há anos que eu vivo em cavernas e ninguém nunca notou. Sorrisos que se foram com a dor. Mas eu não vou morrer aqui, Deus me prometeu assim. Vou clamar até que o céu se abra sobre mim. Com teu poder vem me curar, com tua mão cicatrizar esse coração que chora e sangra, sangra, sangra sem parar. Cura-me, liberta-me, restaura-me, sacia-me. Sou completamente teu, Senhor. Não importa o que a vida me causou. Há anos que eu vivo em cavernas e ninguém nunca notou. Sorrisos que se foram com a dor. Mas eu não vou morrer aqui, Deus me prometeu assim. Vou clamar até que o céu se abra sobre mim. Com teu poder vem me curar, com tua mão cicatrizar esse coração que chora e sangra, sangra, sangra sem parar. Cura-me, liberta-me, restaura-me, sacia-me. Sou completamente teu, Senhor. Não importa o que a vida me causou. Vou te adorar, ó Deus, com toda a força em mim. Troca o meu coração pelo teu, ressuscita-me. Vem me curar, ó Deus, esse coração que chora e sangra, sangra, sangra sem parar. Cura-me, liberta-me, restaura-me, sacia-me. Sou completamente teu, Senhor. Não importa o que a vida me causou. Não importa, ó Deus.
mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Tentaram acabar com a base da igreja, sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força para adorar, não haveria missionário aqui nesse lugar. Mas o plano não deu certo. Não. Tentaram nos calar matando alguns irmãos, mas nada adiantou, surgiram mais cristãos, louvando como Paulo e Silas na prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso que o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando em toda parte. A igreja vem quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre levantando um exército de vidas. É a igreja santa. Oh, glória a Deus! Aleluia! O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso que o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando em toda parte. A igreja vem quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem, cadê? A igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. O noivo vem aí, a igreja está se preparando pra cantar no coral, junto com os anjos.